Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Semana decisiva aí para o Santos no Campeonato Brasileiro. Os próximos 4 jogos serão determinantes para a gente saber o futuro do Santos na competição, se a gente vai conseguir sair da zona de rebaixamento ou não. São 4 confrontos diretos daqui para frente, né? O Santos sai para enfrentar América Mineiro fora o lanterna do campeonato, porém venceu o último jogo e pode chegar embalado para essa partida. Depois a gente pega Cruzeiro em casa. O Cruzeiro nesse momento só 4 pontos à frente do Santos, então o Santos vencendo pode colar no Cruzeiro. O Santos depois sai para enfrentar o Bahia fora de casa. Aí sim eu acho o jogo mais complicado dos 4, né? O Bahia é um time que geralmente consegue pontuar bem em casa e o Santos é um time que joga muito mal fora, né? Preocupante, porém tem que somar pontos contra o Bahia, né? Se não conseguir vencer pelo menos o empate, porque nesse momento o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com a mesma pontuação. Então o Santos não pode perder para o Bahia, deixar o adversário direto somar 3 pontos e sair sem nenhum. E fecha contra o Vasco em casa na Vila Belmiro, com possibilidades de vencer, assim como o jogo contra o Cruzeiro, porém não pode perder do Vasco de maneira alguma também, porque o Vasco ainda pode colar no Santos, mesmo nesse momento estando 5 pontos, né, se eu não me engano, do Santos na tabela. O Vasco tem um jogo a menos, né? Isso preocupa porque pode ficar só 2 pontos de diferença se o Vasco conseguir vencer esse jogo a menos na tabela de classificação. Então, situação dramática do Santos aí, a gente já sabia disso, já comentei várias vezes que tem que ter apoio até o final, que vai ser complicadíssimo, e o Santos continua buscando reforços, né? Não pode mais trazer jogadores vinculados com outras equipes, né? A janela já encerrou, porém pode contratar jogadores livres no mercado, e é isso que o Santos deve confirmar nas próximas horas, né? Ontem saiu uma matéria ainda à noite sobre o Santos acertar a contratação de mais um reforço, dessa vez um atacante para a sequência da temporada, né? Então vamos ler aqui a matéria do Lucas Mussetti para entender quem é o jogador. Não anima muito, sinceramente, mas como eu disse, a oportunidade de mercado são jogadores livres e geralmente jogadores livres foram jogadores que não foram bem em outras equipes, por isso estão livres, né? Então vamos entender de quem se trata esse provável reforço aí do Santos. Santos acerta a contratação do atacante uruguaio ex-Necaxa, deve ser Necaxa ou Necaxa, não sei como se pronuncia. O Santos, detalhe, né? Kleber Pereira, saudoso Kleber Pereira, que veio desse mesmo clube quando chegou ao Santos, né? O Santos acertou a contratação do atacante uruguaio Maximiliano Silveira, de 25 anos. Silveira estava livre no mercado após passagem pelo Necaxa. Ele tem 1,76 de altura e pode atuar pelo lado do campo ou como centroavante. O jogador chega ao Brasil na noite de hoje, que é, no caso, a matéria de ontem, né, 29, e deve se apresentar no CT Pelé para exames médicos nesta quarta-feira, hoje. Se aprovado, assinará contrato. Maximiliano Silveira começou no Cerrito do Uruguai e jogou no Juárez, além do Necaxa do México. Ele foi indicado pelo Diego Aguirre e aprovado pelo coordenador técnico Alexandre Galo. Pelo que eu vi, o Aguirre já procura esse atleta faz algum tempo, né? Agora, informações que eu li sobre o jogador, né? Então, ele já observou esse jogador, meio que indicou esse nome para a diretoria foi atrás para negociar. Só que, por que não me animou muito? Vendo os números do jogador, que tem 25 anos, ainda é jovem, a gente vê que, primeira característica, ele é centroavante, coisa que o Santos já tem 3 no elenco, né? Se a gente for analisar, o David Washington foi vendido, ficou com o Marcos Leonardo, então a gente tem Marcos Leonardo, Julio Furque e Bruno Mezenga correndo muito por fora. Seria mais um centroavante. Então, pelo que eu vi na carreira, ele jogou 85 jogos como centroavante. E o restante, bem pouco mesmo, como ponta esquerda, como ponta direita, como meia. Atuou em outras funções, mas na maioria, na esmagadora maioria dos jogos, ele foi centroavante. Então, se for contratado para jogar nessa função, já não tem 3 jogadores lá para concorrer com ele. Então, acho que o Santos deveria ir atrás de pontas. Outra informação que eu vi é que ele viria para ser ponta, porque é uma das características, ele faz as 3 funções de ataque. Aí eu acho que já é um jogador sem muita mobilidade assim para ser ponta. Pelo que eu vi, tem um pouco de lentidão, não é tanto a característica de ponta, mas sinceramente, eu acho que o Aguirre vai utilizar
como ponta, mesmo ele tendo atuado mais como centroavante. Não faz sentido o Santos buscar um centroavante no mercado, tendo 3 à disposição e quase nenhum ponta. Tenho quase certeza que ele vai concorrer para atuar pelas beiradas. Outra coisa que me assustou bastante aí foi os números dele, né? Porque ele tem 172 jogos na carreira, 54 gols, 14 assistências. Só que a gente pegar aí, a esmagadora maioria dos gols foram na segunda divisão do Uruguai, né? Quando ele atuava pelo Cerrito, que foi o clube que revelou que ele começou jogando, né? Então ele fez muitos gols pelo Cerrito, fez acho que 31 lá, mais de 30 gols na segunda divisão uruguaia, e aí começou a ser observado por várias equipes, foi para o futebol mexicano, para o Juárez do México, onde quase não atuou por lá. Foram pouquíssimas partidas, pelo que eu estou vendo aqui, acho que foram 10 partidas, um pouco mais que isso. Não jogou direito, não foi utilizado, foi emprestado novamente para o Necaxa do México, onde também não atuou, foi colocado de escanteio lá, não estava jogando, o contrato dele por empréstimo se encerrou e ele voltaria para o Cerrito, como o contrato dele acabou, ele ficou livre no mercado e aí o Santos está atrás, né? Então, sinceramente, é um jogador que não tem uma passagem boa pelo futebol mexicano, que não é uma liga muito técnica, né? A liga do futebol brasileiro é mais forte que a do mexicano. As boas atuações, os bons jogos do jogador foi na segunda divisão uruguaia, onde se destacou e marcou gols. No México, nas 2 passagens pelas 2 equipes, foi muito mal e agora está sem contrato, né? Então, uma oportunidade de mercado para um jogador que não anima. É torcer para ele ser um novo Quiñones, né? De 2008, aí chegar sem nome, sabendo que era ruim, né? Porque aquele chute do Quiñones de 2008 ia muito para fora, a bola desviou e entrou. Então é torcer para ele ser um Quiñones aí, ajudar a salvar o Santos, mas é oportunidade de mercado, jogador para compor elenco. Não acho nem que vai jogar como titular, né? Porque se a gente pegar aí opções, para centroavante ele não joga, porque é Marcos Leonardo e o reserva é o Furque. E para as pontas, o time tem Soteldo, e na outra ponta tem Mendoza, se for jogar com pontas de fato. Tem Lucas Braga correndo por fora. Então, para mim, nesse momento, o jogador para compor elenco pode ser superior ao Lucas Braga, porque não está numa boa temporada, já faz tempo que não está numa boa temporada, né? E pode concorrer por vaga, mas, sinceramente, não chega para vestir a camisa ser titular com os números e com as recentes passagens aí, principalmente pelo futebol mexicano. Mas vamos ver, né? Vamos ver, desejar boa sorte aí para ele. Eu tô dizendo aqui o que eu ouvi de comentários, o que eu pesquisei aqui da carreira dele nos últimos anos. Mas é um jogador jovem que pode evoluir ainda, pode vestir a camisa e ir bem no Santos, se sentir confortável e marcar gols. Mas se fosse para colocar numa balança aí, equiparar um jogador ou outro, seria mais ou menos um Johan Julio aí, né? Jogador que voltou a jogar bem lá na LDU, só que no Santos estava muito mal, sem confiança e não deu certo, né? Tomara que a gente não esteja errado, que chegue para realmente vestir a camisa e bem. Nesse momento foi o que eu disse. Não cabe muito a gente só criticar, a gente vai ter que apoiar todos os jogadores. A gente sabe que os jogadores que a gente sabia que não ia bem, a gente apoiou também, né? O caso de Júnior Maranhão, depois que foi contratado, a gente falou, pô, vamos torcer pelo cara, vamos torcer para que ele desempenhe um bom papel. A gente sabe que o nível técnico é ruim, mas vamos torcer para chegar em campo e ir bem. Acontece que esses daí foram muito mal, né? Vários desses contratados que a gente sabia, meio que alertou, sabia que poderia ir mal, foram mal mesmo, mas tomara que o Silveira aí calhe a boca de quem está criticando e o Santos que se beneficie com isso, saindo da zona de rebaixamento. É isso que a gente espera. Então, muito provável que ele seja anunciado hoje como novo reforço do Santos. Boa sorte ao Maximiliano Silveira, mais conhecido como Maxi Silveira aí na sua passagem pelo Santos. Não foi divulgado informações sobre tempo de contrato, né? Então deve ser contrato curto, pelo que eu vi. O Santos não deve se apegar num jogador anos e anos, deve ser ali até o final do ano, ou, como vários jogadores não aceitam contratos tão curtos assim, pode ser até o meio do ano que vem, mas deve ser um contrato bem curto, pelo que eu ouvi aí. É capaz que o Santos, no anúncio oficial, divulgue o tempo de contrato. Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários se você já ouviu falar sobre o jogador. Sinceramente, vi bem pouco, tô começando a pegar informações agora.
Mas é isso, valeu e até o próximo vídeo.